Olá, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. Não se inscreveu no nosso canal? Aproveita, faz agora para não esquecer. Aproveite e acompanhe a nossa câmera 24 horas por dia, direto aqui da Avenida Paulista, para que tu possas acompanhar todo o movimento da polícia, seja a hora que quiser. E eu já antecipadamente peço joinha, porque o bate-papo de hoje promete. Dá o teu joinha, porque eu tenho certeza que ao final desse bate-papo tu vai dizer, pô, valeu a pena o joinha, porque a pessoa que está aqui conosco é uma pessoa extraordinária. Eu estou falando de Alessandro Guedes, 4º ano de mandato na Câmara Municipal da cidade de São Paulo, vereador, um cara que eu admirei ele já no primeiro momento que eu conheci, ele estava falando, e eu percebi que ele era um cara diferenciado. E aí passei a acompanhar o trabalho dele e vi que realmente é um trabalho que tem um compromisso com a sociedade, que tem um compromisso com a comunidade da cidade de São Paulo, e por isso ele está aqui conosco. Por isso ele está aqui hoje para mostrar esse trabalho maravilhoso que ele desenvolve, que eu já acompanho ele há mais de 2 anos, ou 2 anos e pouco, ou quase isso, e cada vez eu me encanto mais com o trabalho dele. Alessandro, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado nosso convite, obrigado por ter cedido o teu tempo. Eu sei que ele é escasso, hoje tu já deveria estar lá na Câmara, mas eu vou deixar que tu te apresente, né, para esse nosso público maravilhoso. Primeiro eu quero agradecer o convite, Victor, parabenizar você pelo programa da TV CDL, importante. Quero cumprimentar também todos os telespectadores, os internautas que virão esse programa depois. Dizer que estou feliz de estar aqui com você hoje. E eu sou Alessandro Guedes, sou vereador aqui da cidade de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Estou no 4º mandato. Tenho uma atuação na cidade como um todo, mas bastante concentrado na Zona Leste, que é onde eu moro, eu resido, eu inicio minha militância social e política naquela região. Então os nossos vínculos, inclusive foi lá que eu te conheci, São Mateus, e por isso que nossos vínculos são muito fortes com aquela região e trabalhamos bastante lá. E você já disse que nosso mandato tem bastante atuação, é bastante forte. Eu fico feliz de reconhecer, porque a gente que faz política, né, faz esse trabalho para o público, com o tempo tende a se desgastar. Eu tenho tido a felicidade de, toda a eleição que eu escuto, minha votação aumenta. Olha, a última quase que dobrou. Saí de 30 mil votos para 58 mil votos. Nossa. Isso demonstra que as pessoas têm enxergado a nossa dedicação pela cidade e que estamos no caminho certo. Isso é exatamente o que acontece nos nossos negócios. Quando tu vai aumentando o número de clientes, fidelizando, significa que o que tu está entregando é bom, né? Porque ninguém busca o que é ruim. Parabéns por isso, não sabia disso, então quer dizer, só valida o que eu acabei de falar. Mas Alessandro, vamos falar um pouco então sobre essa tua andança, né? Vamos dizer assim, na vida política. O que te trouxe para a política? O que te motivou a ser vereador de uma cidade como São Paulo? Eu costumo dizer que foi por acaso, né? Eu sou de uma família muito humilde lá da Zona Leste, sou morador de Itaquera. Em um determinado momento, o bairro que minha mãe vive até hoje é um bairro que precisava de muitas melhorias. Precisava de investimento público, escola, era uma ocupação que tinha surgido. E como o representante masculino da casa, minha mãe falava, vai para a reunião da associação que está discutindo sobre o bairro. E eu ia. Aí ficava prestando atenção na luta daquelas lideranças. Teve uma coincidência que um professor meu de matemática, sempre foi uma matéria que eu sempre gostei muito, ele era diretor da associação, e eu descobri depois. Então na sala de aula a gente discutia muito, aí ele falava muito sobre política, eu prestava atenção, gostava de falar sobre esse assunto. E quando eu comecei a frequentar a associação, eu vi que ele fazia parte lá. Aí as coisas se encaixaram e eu comecei a brigar pelo meu bairro. Era uma rua que não tinha asfalto, comecei a lutar pela rua para ter pavimentação. Era uma escola que era de lata, começou a lutar por direito a um céu, que está construído hoje lá. Posto de saúde, essas coisas todas. Então, desde os 17 anos, eu comecei a lutar como uma liderança comunitária. Depois de um tempo, fui participar de um grupo chamado Casa Rosada, que é um grupo de lideranças comunitárias independentes e unidas para fazer o bem-estar das suas comunidades, buscar o bem-estar da sua comunidade. E neste momento eu militei nesse grupo por algum tempo, até que resolveram ter uma candidatura própria na cidade em 2012,
E eu fui o nome escolhido para ser o representante do grupo. Disputando a primeira eleição em 2012, fiquei ali de primeiro suplente, assumi por 2 anos. Desde então estou trabalhando pela cidade. Olha só que legal, rapaz. Tia, quando eu escuto uma história assim, né, do início, mostra bem, o teu propósito sempre foi o compromisso com o outro, né, com a sociedade. Eu acho que isso é muito lindo mesmo. Agora falando, né, sobre esse teu início e essa preocupação que tu já tinha, obviamente, quando tu te elege, começa a ter novas responsabilidades, né? Dizem que o poder nos traz maiores responsabilidades. Como é que tu te sente nesse cenário, né? Quais são vamos dizer assim, a partir do momento que tu assume uma cadeira lá e tu diz, pô, sou vereador, quais são as minhas responsabilidades agora? Como é que tu te sentiu nesse momento? Olha, foi um misto, né? Um misto de alegria, de ter feito história, colocava na história de São Paulo, menino de mamãe solo, os irmãos, muito pobre, mas também extremamente desafiador. E aí a gente também passa a conhecer alguns limites, né? Porque todo mundo, às vezes, acredita que um parlamentar do legislativo, um vereador, um deputado, tem um poder que nós não temos, que cabe ao executivo, que é o prefeito e os governadores. E aí aquele vereador que anda muito, como eu, trabalha bastante e tem contato com os problemas das pessoas, as pessoas às vezes geram aquela expectativa de solucionar aquele problema, mas você vai pegar aquela demanda e vai levar até o gabinete do prefeito, até o gabinete do secretário, que é quem a lei diz que resolve. E às vezes, se ele não der a mesma sensibilidade para aquele caso como você deu, não sai do lugar. E aí gera uma frustração. Então o papel central do vereador é fiscalizar o executivo, o secretário e seu prefeito e propor leis para a cidade. É isso. Botar no plenário projeto de lei enviado pelo prefeito, discutir, melhorar, colocar emenda, essas coisas. Porém, o limite do executivo é muito grande. E isso também gerou na gente uma certa preocupação, porque andando bastante, entendendo bastante o problema e querendo resolver, solucionar, mas esbarrava ali na sua condição que não era permitido que você lançasse um projeto. Na Câmara, por exemplo, você não pode propor uma lei que gere custo para a cidade. Eu quero propor uma lei de isenção, não pode. Vai criar um custo para a cidade, vai deixar de arrecadar, não pode. Então você fica muito amarrado. Então você depende muito da articulação de que cada mandato tem e de cada parlamentar tem para conseguir buscar no executivo os benefícios que a cidade precisa e as pessoas querem. E aí você tem que dialogar bastante. A política do diálogo, da visita. Eu tenho algumas estratégias, né? Eu sou adepto do que os olhos não veem, o coração não sente. É bem assim. Eu fui uma vez lá na região, no Jardim Helena, uma rua soft para alagamento, que estava alagada por Rio Tietê. Absurdo, corre o Rio Tietê, subiu numa chuva, não baixou durante dias. Quando eu cheguei nessa rua, me levaram lá, estava 95 dias sem baixar, água podre. E aí, eu falei, não acredito que isso está acontecendo em São Paulo, lá na divisa de Itaim, Paulista, com Itaquaquecetuba. Que absurdo, uma cidade tão rica, o povo vivendo nessa situação, cachorro morto, decomposição na água, abandono total, não é possível. Aí, vereador de oposição, não tem a ligação pro prefeito para poder solucionar a brecha. Como é que eu resolve? Eu convenci o secretário a ir comigo lá. Porque os olhos não veem, o coração não sente. O cara foi. O cara viu as crianças por pé dentro daquela água. Ele viu o quanto bicho que tinha dentro daquela água, sujeira. E ele sabe que a caneta dele poderia resolver aqui. E aí, muita coisa se destragou. Olha, isso é uma coisa, muita coisa. Então eu faço muito isso, vou dando o meu jeito, né? Nas dificuldades que a gente tem, limitações, aí vai dando o nosso jeito pra tentar. Já consegui levar até o prefeito nas minhas demandas, que é pra ele mesmo, pra conseguir. Olha que só celular, por aí que a gente vai se virando. E a política é isso, né? É um jogo de articulação e relacionamento, né? Também, dependendo do teu posicionamento, se tu não tem a simpatia, tu acaba também não tendo essa aceitação, né? Claro que cada um tá de um lado, cada um tem, vamos dizer assim, as suas ideologias políticas, e eu acho que isso faz parte da democracia, né? É conviver com as diferenças. E parabéns por essa capacidade de articulação também. Alessandro, dentro de tudo que tu já fez, dentro de todos os projetos, leis, enfim, o que tu daria assim um holofote, colocaria em destaque? Nossa, isso é a minha filha dos olhos, sabe? É aquilo que realmente eu acredito que eu fiz muito bem feito. Olha, a gente trabalha muito,
Não é pouco, é bastante. Pra você ter ideia, tem uma comunidade de São Mateus chamada Pinheirinho. Pinheirinho é uma comunidade que o povo foi enganado. O povo se reunia num movimento de moradia, lá na região. Existia uma terra desocupada, que não tinha valor de mercado, porque parecia uma floresta, muita árvore. E quando tem árvore, você sabe, para conseguir fazer a remoção de uma árvore, a dificuldade é muito grande. Imagine um pulmão verde, não consegue. E aí o proprietário da época, por não ter valor de mercado, não conseguir comercializar, ele, segundo as lideranças da associação, ele chamou as lideranças da associação e disse: vocês não querem ocupar a minha área e eu vendo cada lote para vocês? Pessoas estão no Movimento Brasil, esperando a ano da FOAB, nunca sai. Quanto vai ser o lote? R$3.000. O cara que está lá no movimento pagando aluguel, não pensa, eu vou vender meu carrinho, eu faço um empréstimo, pego o limite no banco, essas coisas. Toparam. Entraram para a área. Acordados, segundo as lideranças do movimento. Depois que entraram, o que aconteceu? Devastaram a área, limparam. A área ficou sem árvore. E o que aconteceu com aquela terra? Valorizou. Aí o que o proprietário fez? Não é 3 que eu quero, é 30 por lote. Nossa. Ou eu entro para reintegração de posse. O povo não tinha. E aí eles entraram com uma reintegração de posse. E ganhou na justiça o direito de remover as famílias para poder comercializar aquela terra no valor muito mais alto, já que não tinha mais esse impedimento dessas árvores, era só mudar o zoneamento ali. E nessa época, nosso mandato tinha acabado de assumir, não conhecia essa população, nos procuraram e nós fomos para a linha de frente dessas famílias. E nessa luta que a gente travou, nesse dia eu fui agredido pela polícia militar, sendo vereador. Levei um cacetete na cabeça, 4 pontos na cabeça, sangrou pra caramba, nós estava lá na defesa dos moradores, passou na TV, cidade de alerta, aquelas coisas todas, link ao vivo. Aí chamou muita atenção do prefeito Haddad e do Alckmin, que era governador. Um conversou com o outro, que entrou em contato com o TJ, pediu para suspender aquela desapropriação que o município ia comprar terra para legalizar para os moradores sublavirem. Olha que bom, rapaz. Isso foi em 2013 e hoje, 2015, nós acabamos de realizar um investimento junto à prefeitura o ano passado lá de quase 20 milhões de reais, que assaltou todas as ruas do bairro, levando dignidade para esse povo. São uma das coisas que me orgulha muito de ter participado dessa luta. Outras também, tem luta contra as enchentes, essa que eu te falei agora, nós galgamos vitórias importantes onde o povo era esquecido. Eu falei pra você aqui, 95 dias por água do Tietê, cachorro morto em decomposição na porta das pessoas. Pessoas que acumulavam lixo em cima do teto, porque o caminhão do lixo não entrava. Não esperava baixar para poder ir na rua. Crianças que não iam para a escola porque não tinha condição de ir. O pai que saía com a sacola e voltava com a sacola. Então é absurdo ver o povo viver naquela situação de São Paulo. E a gente conseguiu vitórias importantes, piscinões, outras coisas que... O piscinão de Itaquera que começou a obra é uma obra de 310 milhões esperada há mais de 30 anos. Nossa! Essa obra começou a obra. Então são lutas que o nosso mandato se engajou durante o tempo, que me orgulha bastante de ter atuado. Eu estou falando de 3, mas são várias. Tem UBS, só UBS são 4 que a gente conquistou. Cada UBS é quase 10 milhões de reais. Uma que custou 7 anos para acontecer, é muita insistência, é muita luta. Essa luta que eu te falei de jardineira, eu fiz mais de 60 reuniões. Você imagina ter 60 reuniões para você conseguir virar alguma coisa, melhorar alguma coisa? Tem que ser uma persistência. Tem. E a população para acreditar em você? Depois da 10ª reunião, que não acontece nada. Da 20ª, da 30ª. É difícil, cara. E até mesmo você tá imbuído ali do propósito de resolver o problema e ajudá-los. Você tá lascado. Porque não sai do lugar, não é o voto. É você se colocar no lugar do outro, né? Até mesmo porque o político, ele é muito desacreditado, né? Não pelos bons, mas pelos maus políticos que tem em todas as áreas. Na área privada tem tudo quanto é lugar. Então as pessoas acabam dizendo, 10ª reunião? Não sai nada, é só história. Olha só, foi mais de 60. Mais do que persistência, é resiliência, né? Porque certamente até essa 60ª reunião certamente levasse muito tombo, né? Exatamente. Inclusive lá nessa região, aquela área de várzea lá do fundão chama Jardim Pantanal. Esse ano mesmo sofreu com alagamentos lá. E nós conseguimos emplacar na Câmara uma CPI. Uma CPI que a princípio não foi possível instalar, a gente tiver antiga justiça, que trata justamente dos alagamentos do Jardim Pantanal e região,
não só pensando em punir agentes que eventualmente não fez o seu dever, mas principalmente propor soluções, para que deixa de ser rotineira, Sim. cotidiana, anualmente, bianual. E aí você tem que fazer com todas as mãos imbuídas do mesmo propósito. A primeira coisa que eu fiz, a primeira sessão da CPI, foi levar os vereadores lá no território para conhecer o corpo passa. Os olhos do meu coração não sente. Eu queria mostrar para eles, eu sou minoria, sou oposição dentro da CPI. Sou presidente, mas sou minoria. Queria que eles entendessem qual era a nossa missão ali. Que no final dessa CPI, a gente tem que ter um resultado dela que sirva para a cidade e nos orgulhe. Falar, poxa, a gente ajudou aquele povo. Porque no final dela, então você tem que ir lá ver o povo tá passando. Então foi muito propositivo, estamos trabalhando bastante nesse sentido. E estamos na expectativa de poder aí no final do trabalho apontar uma solução para que o prefeito possa fazer as obras, o governador possa fazer as obras, porque a CPI, a Câmara não pode. A história do papel de cada um. Sim, sim. Quem tem que executar é o Poder Executivo, exatamente. Alessandro, a Copa está aí, né? Parece que se falava tanto, parece que estava tão distante, mas agora tá chegando. E aí, obviamente, o meio ambiente vai receber o Holofotes. E eu sei que tu fez um trabalho, ou está fazendo ainda, no Parque do Carmo, lá na tua região, que eu não sei se já é Itaquera ou não, mas que movimentou bastante aquele parque. Fala um pouco sobre esse teu trabalho. Parque do Carmo, para quem não conhece, é um dos parques mais importantes da cidade de São Paulo, é o maior da cidade, e ele sofre um estado de degradação avançado, e a população demandava a necessidade de uma reforma naquela região. Fizemos um abaixo-assinado junto com a sociedade, levamos até o prefeito, Ricardo Nunes, e uma obra ali começou, e mais de 80 milhões de reais, superando a expectativa nossa. Se eu pensar 80 milhões de reais investido lá na divisa São Mateus com Itaquera, no parque, maravilhoso. Porém, hoje a gente tem uma queixa em relação a esse movimento, porque essa obra teria que estar se finalizando no abril próximo, e hoje, em novembro, ela está 15% pronta, depois de 2 anos. Então a luta nunca para, mas nós estamos fazendo ela, travando ela. Mas é um momento importante de falar do meio ambiente. Eu sou o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara já, quarto ano, e a gente trava essa luta não só pelo Parque do Carmo, por outras questões também. Essa questão das enchentes do Pantanal tem a ver com as mudanças climáticas. Com certeza, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, lamentavelmente, em relação às mudanças climáticas. A história do Haiti, recentemente, estava esperando aquele furacão Milena, se não me falha a minha memória, que era uma preocupação que ia ser devastador, grau 5, o maior que tinha, tal, na escala. Mudanças climáticas. Ontem, quem teve a oportunidade de ver o Jornal Nacional, viu uma entrevista, uma reportagem de muito conteúdo, Victor, eu até te convido a pesquisar depois, que eles mostram o negacionismo no ambiente ambiental, né, na questão ambiental. Ele fala justamente negacionismo ambiental. Aí ele vem falando desde o governo Trump, que nega que tem aquecimento global no mundo, que o gás carbônico traz aquecimento da Terra, tudo isso. Ele estava mostrando lá, todo ano, nos últimos 10 anos, o grau da Terra se eleva. O grau da Terra vai se elevando. Estou falando de temperatura. Sim. Vai crescendo, ininterruptamente. Todo ano. Não tem uma escala assim, que não, esse ano empatou com o ano passado, esse ano caiu, não. É só subindo. E essas mudanças são, assim, literalmente visíveis. Tu quer ver, hoje de manhã, nós estamos em novembro já, né? No estado que eu nasci, e principalmente na minha cidade, que é uma cidade do interior chamada Bagé, lá as estações, no passado, principalmente quando era guri, eram muito bem definidas. Verão era verão, primavera, outono, e dava para perceber, né, essas mudanças. Então, nessa época lá, porque lá é muito frio ou muito calor, né? Sempre foi assim, os extremos. Em inverno, temperaturas negativas, e verão, temperaturas de 30 e poucos graus. Para quem vive temperatura negativa, é muito calor, né? Hoje, nessa época, no passado, estaria certamente lá seus 20 e poucos graus. Eu estava vindo hoje de manhã, eu escuto as rádios de lá, né? 18 graus estava de manhã. Ou seja, a mudança climática, da mesma forma que ela, vamos dizer, provoca enchente, tudo isso que a gente viu, e essas variações térmicas
é só um doente mental que, né, desculpe a palavra até, mas que não aceita. E eu... É um negacionismo climático, né? Exato. Bom, tem cara que acredita na Terra plana, né, e que vende essa ideia. E eu não ia entrar nesse assunto, mas vou ter que falar, né, porque a gente já entrou no negacionismo. Como tu vê hoje, né, no Brasil, vamos dizer assim, essas diferenças que nós temos, porque disputa política sempre se teve, desde a época que não é da tua geração, provavelmente, mas é da minha, MDB, Arena, que era esquerda e direita de hoje, mas eu nunca presenciei algo tão, vamos dizer assim, lamentável o que a gente está vivendo hoje, nesses extremismos. Como tu vê esse negacionismo à saúde, negacionismo a tudo, que qualquer um da esquerda fala, do outro tem que falar o contrário e acaba trazendo esse negacionismo, inclusive no meio ambiente, que não tem nem o que discutir, né? Fala um pouco sobre isso, como tu vê hoje essa realidade do Brasil? Eu acho que essa questão do negacionismo está muito ligado com as mentiras, o fake news. Porque você tem uma verdade, condição de ser provada, mas alguém fala ao contrário, e uma parte resolve acreditar naquela história ao contrário, sem nenhuma base científica, nem uma base estrutural que sustente aquilo. Só porque a pessoa escorta. Essa história que eu te falei antes do JN é nessa linha, porque aí faz o contraponto ao próprio Trump, que age dessa forma, ao não reconhecer as mudanças climáticas, a elevação da temperatura e o aquecimento global na nossa Terra. Então, infelizmente nós temos isso muito disseminado. Eu acho que a gente tem que começar a combater, mas combater com punição. Não conseguiu-se ainda aprovar uma legislação do governo federal para punir quem espalha, quem cria fake news. Porque isso mata pessoas. A tecnologia cada vez mais tem levado a pessoa a ter condição de produzir um conteúdo e colocar o bolso da outra. E passa batido. Ninguém fica ali olhando para ver se tem um pixelzinho piscando para falar, não, isso aqui é fake news, isso daqui é inteligência artificial. Ninguém tem isso. Pelo contrário, as pessoas, elas recebem cada dia no dia a dia da corrida da vida, ela vê uma mensagem que passou, e aquilo fica. Então tem que ter uma legislação para poder controlar isso, que está extremamente absurdo e solto. Passou do nível aceitável, né? INO. Antes era uma mentirinha, hoje é uma história num volume de produção com investimento grande, é uma fábrica de mentiras. Isso eu pensei. E aí está atrelado aos extremos que você disse, que eu não sou a favor, nem extremo de um, nem extremo de outro. Eu acredito que a função pública ali, eu posso divergir da sua opinião, mas eu tenho que respeitar ela. E você, igualmente a mim. A gente vai debater e, de repente, às vezes, nós conseguimos uma convergência que leve ao melhor caminho. Entre o que você pensa e o que eu penso, a gente constrói um projeto melhor para a sociedade. Perfeito. O que não pode é eu tentar te aniquilar, te exterminar e nem você a mim. E eu acho que os extremismos não faz bem para o Brasil, não faz bem para o nosso estado, para a nossa cidade, para a política, para lugar nenhum. Felizmente, famílias, às vezes, deixam de se falar por causa de questões extremistas. Então, temos que saber separar essas questões. Eu acho que o compromisso com a verdade é principal. E, na verdade, todo político ele se elege com esse discurso, né? Agora, eu vejo, assim, de uma forma muito triste tudo isso, porque da mesma forma que tem políticos atuantes que estão ali na comunidade atuando de uma forma muito forte como tu atua, tem outros que estão só noutra área, né? Infelizmente, o ano que vem a gente vai ver algo no Brasil provavelmente que a gente nunca viu, né? A tecnologia inserida nas campanhas políticas que a gente nem vai saber mais o que é certo e o que é errado. Agora, às dias teve um caso assim, né? Eu tô tentando resgatar aqui quem falou e o que fizeram, mas teve um caso assim que pegaram só o rosto de uma pessoa, colocou numa outra que estava cometendo algum tipo de agressão e foi embora. E viraliza. De uma forma assim absurda. Bom, tu é um cara que eu ficaria 2, 3, 4, 5 horas, não faltaria assunto, mas a gente tem que respeitar, né, o horário. E para a gente já começar a se encaminhar para o final desse nosso bate-papo, Alessandro, pensando em tudo isso, né, na ecologia, no meio ambiente, nessas questões que a gente nem sabe ainda o que vão dar, de fake news, e enfim, todo esse cenário que, vamos dizer assim, órbita no universo de vocês, principalmente no universo político, como tu vê que está a Câmara hoje
a realidade da Câmara de Vereadores aqui em São Paulo dentro desse cenário? Olha, tem muita gente que às vezes se elege de dentro de casa fazendo um vídeo no sofá, na sacada do seu apartamento, contando uma história, com um tom de voz muito feroz, e aquilo viraliza e às vezes a pessoa explode de bola. Tem muita gente que opina de assuntos que não conhece a realidade, mas vai lá e emite sua opinião e viraliza. É diferente daquele que vai lá, que enxerga, que sente, que toca, que se coloca no lugar do outro. E eu penso que a sociedade tem que ficar atenta a isso. Não para deixar de eleger aquele que tem mais facilidade com a internet. Não, mas para que aquele que tem facilidade com a internet venha também para a vida real, fora o mundo digital, e ele também conheça. Porque isso vai aprimorá-lo, vai deixar ele mais completo como um agente público. Eu acho que isso falta hoje na política, não é só na Câmara de São Paulo, é na política. As pessoas têm que conhecer mais da realidade do que as pessoas atravessam para poder melhorar o sistema como um todo. Isso que tu está falando faz todo sentido. E eu gostaria que antes da gente literalmente terminar, tu deixasse uma mensagem para esse povo que é teu, né? E para aqueles outros que provavelmente vão começar a te seguir a partir de hoje, porque as tuas redes sociais são ativas, eu acho que vale a pena. Primeiro, deixar uma mensagem. E outro, dizer como eles te encontram. Qual é o canal, enfim, deixa o teu Instagram, teu site, o que tu quiseres. Então, tá bom. Eu queria aqui agradecer, mais uma vez, parabenizar vocês aqui da Rádio TV CDL, cumprimentar todos os dirigentes lojistas do Brasil, do estado e da nossa cidade também, dizer a importância dessa categoria na nossa cidade. Reconheço, me coloco à inteira disposição. Eu sou um cara sonhador. São Paulo é muito grande. Você anda e tem mais um bocado para você andar antes de sair de São Paulo. É muito grande. Cada vez, olha, eu trabalho há muito tempo em todos os cantos, mas às vezes você sai andando e você vê que você não passou no lugar ainda, às vezes que é no seu bairro. Você fala, meu, como é grande. Itaquera, para falar de Itaquera, tem, segundo o último censo, mais de 700 mil pessoas, cara. Nossa, são cidades. A Zona Leste tem mais de 4 milhões de pessoas. É o Uruguai. Então, eu sou um cara sonhador. Quando eu falo sonhador, eu acho que o desenvolvimento tem que ser descentralizado. E os lojistas, esses empresários que investem, que geram emprego, geram renda, tem uma importância muito grande e estratégica para o governo. Pensando do ponto de vista de desenvolvimento, aproximar o emprego, as pessoas do seu lar. Não tem sentido todo mundo sair lá do Fundão de Tiradentes, do Itaim, do Grajaú, para trabalhar no centro e você transportar todo dia para o centro 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas, sendo que você pode fortalecer o comércio local, uma câmara local ouvindo, dialogando, buscando as características que tem aquela região para poder fortalecer. E quando eu falo que eu sou sonhador, porque eu acho, falando de Zona Leste, que a Zona Leste tem um espaço para crescer, desenvolver muito grande, muito grande. Muitas vezes a gente bota alguns projetos na Câmara que favorecem muito a Zona Oeste, a Zona Central aqui. Agora ir para a Zona Leste a gente não tem mais dificuldade. Estava falando com o presidente da Câmara esses dias sobre isso. Falei, presidente, vamos levar desenvolvimento para a Zona Leste, vamos aprovar uma operação urbana lá na Jafupês, vamos dialogar com esse setor para que se interesse por isso, para aproximar o emprego das pessoas, desenvolver aquela região. E eu queria dizer que eu respeito demais a indústria, respeito demais os empresários que empreendem, os lojistas, todos. E sonho com isso que um dia isso possa acontecer. A todos que quiserem conhecer também um pouco do trabalho do Alessandro, eu convido aí na nossa rede social, né? Alessandro Guedes SP do Instagram, ou Alessandro Guedes do YouTube, Facebook. Vai achar um pouco lá da nossa atuação cotidiana e os projetos de lei que a gente apresenta com a cidade, as confusões que a gente se mede em favor da cidade, posicionamento político, nós temos o nosso. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acredito que é o conjunto do todo que a gente tem que sempre levar em consideração para construir o que é melhor. E quando eu falo isso, é aqueles que pensam, os polos que pensam diferente e tem que ter a condição da convergência, e é assim que eu me dedico lá na Câmara lá. Só para encerrar mesmo, não é fácil ser agente público, viu? É difícil. Pelo menos aqueles que se importam, aqueles que de repente, demagogia, deixa pra lá. Porque é difícil, cara. Porque você toda hora tá sob um aspecto de julgamento de alguém sobre o seu ponto de vista. Se você acha uma coisa, tem muita gente que às vezes se sente na liberdade de falar o que quer do que você acha. Ou avaliar a sua atuação na régua dela. Isso é difícil. Porém, eu te contei algumas histórias aqui.
porque se não fosse a atuação deste mandato, não teria acontecido. Então vale a pena. E para as pessoas que querem algum tipo de mudança que ela não encontra nos seus representantes hoje da sociedade, ingresse, participe, seja uma célula de transformação, se eleja, né? Porque aí, quem sabe, a gente consiga aí nas próximas gerações deixar de ver a política renovada só pelos filhos de políticos, que aí continua que não está. Mas as pessoas têm que se interessar por isso, senão vai ficar só reclamando do sofá e aí o poder continua hereditário, o que será péssimo, seria péssimo na minha concepção. Eu também não tenho dúvida disso. Alessandro, tu falou das tuas redes sociais, tem algum WhatsApp, alguma coisa que quem tá... eu quero falar direto, não quero entrar nas redes sociais, tem um número para passar? Quero passar 2 números aqui. O primeiro é o número do nosso gabinete, né? Que é 33964490. É o número do nosso gabinete da Câmara Municipal. Pode ligar, organizar lá que a gente recebe. Eu queria passar também um WhatsApp do mandato que eu inaugurei. Acredito que tem uns 2 anos que tem dado muito certo. A gente chama de Zap do Buraco. Mas ele não é só buraco. Ele é zeladoria, limpeza, lixo descartado irregularmente, poda de mato, lâmpada queimada, é tudo que envolve a zeladoria. Às vezes, eu tive tem um clipe ainda? Claro. Eu tive uma experiência, um dia, a lâmpada queimou da minha rua, né? Cheguei aquele escuro, depois... Todo mundo pensa que alguém já ligou pedindo, né? Um vizinho já pediu. Aí você entrou em casa, segundo dia tava queimado ainda. Não é possível, ninguém pediu, eu vou ter que pedir. Aí liguei lá na 156 da prefeitura. Não me identifiquei, obviamente, como cidadão que sou, solicitei a manutenção da lâmpada queimada. Então, me deram o protocolo, tem 48 horas para o senhor, para realizar o serviço, tá. Botei tudo certinho. Passou 48 horas, não realizaram o serviço. Voltei a ligar. Quando eu liguei, o meu protocolo não batia com a minha reclamação. Era um protocolo que estava dando uma reclamação de educação pública. Falei, que rolo é esse que está acontecendo aí, né? Por que isso? Aí tal, apertei, só sei que no dia seguinte eu liguei na ouvidoria. Liguei na ouvidoria, contei a história, ó, protocolo isso. Até então tu não tinha te identificado? Não me identifiquei. Até hoje eles não sabem. Tô contando essa história aqui. E aí, no outro dia, a ouvidoria funcionou, foi lá e arrumou. Mas o que me chamou a atenção, eu fiquei mais de 20 minutos no telefone do 56 para poder registrar minha reclamação da lâmpada queimada. Não estou falando da confusão do protocolo, é coisa para registrar. Isso me chamou muita atenção. Falei, poxa, como é que o cidadão vai perder 20 minutos do seu tempo da sua correria diária para poder pedir um tapa-buraco, para poder pedir uma poda de árvore, para poder arrumar? Isso daqui atrasa as pessoas. Aí eu pensei, eu tenho um mandato, sou representante das pessoas e eu tenho uma equipe. Que eu posso direcionar uns 2 da minha equipe para poder atender o cidadão de uma maneira mais veloz. Aí o que ele precisa fazer? Só bater uma foto do problema e enviar no número do WhatsApp. Olha que legal, boa ideia. Aí a gente criou o Zap do Buraco. Tem um aplicativo chamado Timestamp. O Timestamp, quando eu abro ele aqui, ele dá o endereço exato de onde eu tô. Ele é georreferenciado. É o aplicativo usado pela prefeitura para saber a localização exata dos problemas. É gratuito. Eu fiz um vídeo ensinando as pessoas a baixar o aplicativo de foto Timestamp. Ela bate uma foto no Timestamp que já sai o nome da rua, o endereço, o CEP, o horário, toda a localização e manda no Zap, que ali eu já sei o que é. O máximo que ela vai falar se não for um buraco é a poda de mato, estamos precisando aqui. A limpeza urbana, a lâmpada queimada. E manda no Zap. Tem uma equipe nossa que recebe, processa, abre um 56, que aquele cidadão precisaria levar 20 minutos para fazer, nossa equipe abre. E além de abrir um 56, faz um ofício do nosso gabinete do vereador Alessandro Guedes cobrando um 56 que foi aberto. Rapaz, que legal. E aí a gente devolve o ofício para a pessoa para que ela possa acompanhar também o período, porque alguns serviços a prefeitura tem um prazo. E tem solucionado muita coisa. Imagina. Uma sacadinha dessa, eu devo ser um dos vereadores que mais pede esse tipo de serviço na cidade, porque o volume é muito grande. Então, aproveitando a sua audiência aqui, eu vou divulgar, fica só quem é morador em São Paulo, independente de onde seja. Se for do município de São Paulo, pode ser de qualquer canto. Anote o Zap do Buraco aí, é 011, né? 96471 3699. 96471 3699. Então você pode aí, se tiver essa demanda, bata uma foto, manda pra nossa equipe, que a gente vai ficar no pé aí do prefeito, do secretário, para poder ajudar vocês. Ai, que top. Tia Alessandro, muito obrigado novamente pelo teu tempo, por tudo, e principalmente por essa simpatia, né, de pessoa que tu é.
E para aqueles que estão nos acompanhando, tenho certeza que passaram a ter uma visão um pouco diferente também dos nossos políticos, porque tem muitos políticos que são como o Alessandro. E fica uma dica aqui. A gente reclama que nada muda, mas a gente tem, enquanto cidadão, o poder de votar. E é com o voto que a gente pode mudar o Brasil. Então conheçam os candidatos, conheçam o trabalho de cada um. O Alessandro acabou de expor o trabalho dele aqui e vocês percebem que é um trabalho muito legal e principalmente criativo com essa última fala dele. Então fiquem ligados. Acompanhe a Rádio TV CDL, se não se inscreveu, se inscreva agora e deem um joinha. E mandem lá para o Zap Buraco tudo que vocês encontraram na cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que se vocês estão com problema para resolver a solução, o Alessandro vai trazer essa resposta mais rápida para vocês. Muito obrigado e até o próximo programa.